para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa, de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O apóstolo Paulo conheceu o Senhor Jesus melhor do que qualquer um de nós poderia conceber. But he desired to have a greater acquaintance with the person of the Lord Jesus. Mas ele buscava ter um melhor conhecimento ainda da pessoa do Senhor Jesus. He wanted to grow in the knowledge of that person that had enraptured his soul. Ele queria ter um melhor conhecimento ou comunhão com aquela pessoa que havia capturado a sua alma. Who was his divine righteousness before God. O qual era a divina justiça perante Deus para ele. Everything else was cast aside. Tudo mais tinha sido colocado de lado. All the honors that he had in the flesh. Todas as honras que ele poderia ter tido na carne. It wasn't the filthy things that he counted loss. Não foram as coisas ruins ou más que ele contou como perda. It was those things that he could naturally glory in. Mas eram aquelas coisas que naturalmente ele poderia se gloriar de ser. His reputation, his natural abilities. A sua reputação e a sua habilidade natural. Everything that would give him a place among men. Tudo aquilo que poderia dar uma posição para ele diante dos homens. He cast it aside. Ele jogou fora. Christ in the glory was filling his soul. Cristo na glória estava enchendo a sua alma. And he realized how far short he came, I'm sure. Ele pôde... what? He came far short of conformity to Christ. Ele sabia o quão curto ele chegou a respeito da glória de Deus, o quão pouco ele conheceu da glória, alcançou da glória de Deus. But I think in verse 10 he says, if it's through death or whatever suffering may be entailed, I don't care. If I can be with Christ in the glory, that's my object. No versículo 10 ele fala, não importa o quanto fosse que ele pudesse ter, tudo ele contava como perda para estar com Cristo na glória. Even if he passed through death, mesmo que passasse pela morte, he was looking onto the power of resurrection. Ele estava olhando ou buscando o poder da ressurreição. He knew that there was power in the word of the Lord to raise him from the dead if need be.
Ele sabia que na palavra havia poder suficiente para levantá-lo dentre os mortos, se isso fosse necessário. And during his earthly pathway, E durante o seu caminho aqui na terra, very few have suffered like the Apostle Paul. poucos sofreram como o apóstolo Paulo. You just read 2 Corinthians 12. Leia apenas 2 Coríntios 12. We won't take time to look at it, but we're familiar with the catalog of what the apostle endured. Nós não vamos ter tempo de passar por esse capítulo, mas podemos ver ali um catálogo de todas as coisas pelas quais Paulo passou. Yes, and he was willing to bear that. He called it a light affliction. I don't think we would call it a light affliction. Ele pôde suportar tudo aquilo e chamou tudo o que passou como pequenas aflições. Eu não creio que alguém possa considerar aquilo pequena aflição. And he says, bonds and afflictions abide me in every city that I go to. Ele disse que prisões e aflições o esperavam em cada cidade por a qual ele passava. But Christ was filling his soul. Mas Cristo estava enchendo a sua alma. And we too, brethren, will have to be prepared to have the fellowship of the Lord's suffering. E nós também, queridos irmãos, temos que estar preparados para sofrer as aflições, também a comunicação das aflições de Cristo para conosco. Perhaps it will not be unto martyrdom. Provavelmente não vai ser até chegar ao martírio, but is going to be bearing the reproach of Christ. Mas será o carregar a reprovação, né, do Senhor. Here we have a nice little assembly here gathered to the Lord's name. Nós temos aqui uma pequena assembleia reunida ao nome do Senhor. But there's going to be difficulties. Mas vai haver dificuldades. It won't be all sunshine. Não vai haver só dias claros. And you'll need the dependence on the Lord. Você precisa de dependência ao Senhor. There's a reproach connected with being gathered outside the system, outside the camp. A rejeição ligada a Cristo fora do acampamento. And so the apostle goes on in verse 11 to say. E assim no versículo 11 o apóstolo vai e diz. I attain unto the resurrection. Do you have the other translation in the name? What is it in Portuguese? Em português? Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. This is the correct translation. Just to comment briefly on that point. Apenas para comentar um pouco brevemente nesse assunto. The resurrection of the dead. Ressurreição dos mortos. Was a doctrine, was a teaching that the Old Testament believers understood. Era uma doutrina que os santos do Antigo Testamento todos criam. Era uma doutrina conhecida. They believed that God was going to raise the dead. Eles acreditavam que Deus iria ressuscitar os mortos. They didn't have much knowledge of the manner or the body or anything like that. Eles não tinham muito conhecimento de modo como ia acontecer ou com o corpo que iriam ter. But they believed in the resurrection of the dead. Mas eles acreditavam na ressurreição dos mortos. When the Lord Jesus, during his earthly ministry, mas o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, spoke of the resurrection from among the dead, falou sobre a ressurreição de entre os mortos. They were puzzled. E eles ficaram todos confusos. Eles não podiam entender isso. They could not understand what the Lord was referring to. Eles não podiam entender ao que o Senhor estava se referindo. And so now, with the light of the revelation of the Apostle Paul, mas agora, na luz da revelação do apóstolo Paulo, we know clearly that there is not a general resurrection. Nós claramente sabemos que não há uma ressurreição geral. There's a resurrection from among the dead. Há uma ressurreição de entre os mortos. When the Lord gives the shout. Quando o Senhor der o brado.
If the Lord gave the shout today, Se o Senhor desse o brado hoje, all those who have died in faith, todos aqueles que morreram na fé, from Abel downward de Abel até aqui, to the present time, ao presente tempo, would immediately be raised imediatamente se ressuscitariam, with a body of glory, com um corpo em glória, changed in a moment, in the twinkling of an eye. transformados num momento, num piscar de olhos. Although I think that refers more to us. Embora isso eu acho que se refira mais a nós. We would be changed in a moment, Nós seríamos transformados num só momento. but a resurrection from among the dead Mas a ressurreição de entre os mortos would be only believers será apenas de crentes that had received Christ as Savior. que recebem a Cristo como Salvador. All the unsaved dead, all the unbelievers would remain in the grave, their body would. Todos os incrédulos permanecerão nas suas sepulturas. And they would not be raised until the end of the millennium at the great white throne. E eles não ressuscitarão senão só no final do milênio, diante do grande trono branco, do trono de juízo, Called the resurrection of the unjust. que é chamada da ressurreição dos injustos. So the apostle is looking for the resurrection from among the dead. Assim, o apóstolo Paulo está buscando a ressurreição de entre os mortos. Because he knew that if he passed through death, Porque ele sabia que se ele passasse pela morte, he would have part in that glorious resurrection, ele iria assim mesmo ter parte nessa gloriosa ressurreição, which is our hope as well, the coming of the Lord. o qual é a nossa esperança também, a vinda do Senhor. Em 1 Coríntios 15, versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dentre os mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo aqui está falando sobre a ressurreição, porque entre os coríntios, alguns saíram falando que os homens não iriam ressuscitar, não havia ressurreição de homens, né? E ele começa a mostrar, pregar o evangelho outra vez para eles por causa disso, e começa depois a falar da ressurreição e falar de que Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, então nós seríamos os mais miseráveis das criaturas, porque nossa esperança seria nessa vida só, o que seria terrível. Agora, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se Ele ressuscitou, então nós também ressuscitaremos, ele está dizendo aqui. E aí então ele começa a falar nesse versículo 19 em diante, que Cristo ressuscitou dos mortos no 20, e Ele é as primícias dos que dormem. E no falar sobre isso, então ele distingue a respeito dessas diferentes fases de ressurreição que a gente pode dizer. Porque mesmo a ressurreição de entre os mortos, ela não ocorreu em uma etapa. Cristo é as primícias. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado de entre os mortos. Ele abriu o caminho para nós. E agora ele está no céu. Hoje, nós não cremos em algo ou em alguém que esteja morto, que não tenha esperança. Nós cremos num homem vivo que está no céu, glorificado, com um corpo ressuscitado, que passou pela morte e venceu a morte por nós e está lá. Ele é as primícias, é os primeiros frutos
dessa obra. Ele mesmo ressuscitado entre os mortos. Mas a promessa dele é de que ele vai voltar e ressuscitar de entre os mortos aqueles que creem nele. Que então é chamada essa primeira ressurreição, ou a ressurreição dos justos. Depois de passado, como fala aqui que ele vai reinar, é necessário que ele reine, né? Até que haja posto os inimigos debaixo dos seus pés, é o milênio em que ele estará reinando e nós, ressuscitados no arrebatamento e unidos com ele, estaremos reinando com ele, enquanto Israel aqui na terra debaixo desse reino. Passados esses 1000 anos, Satanás é solto de novo, e aí, vamos ler em Apocalipse 19, eu creio que é. Que o irmão mencionou o trono branco. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, ou Hades, né, deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa daqui é a ressurreição dos injustos, ou a ressurreição de condenação, onde no final dos 1000 anos, o mar e a terra, o sepulcro, vai dar os seus mortos de volta, eles vão ressuscitar. Mas eles não vão ressuscitar para ter uma segunda chance de receber alguma coisa, se tenha feito alguma obra. Eles vão ser julgados segundo as suas obras. E as suas obras eram más, porque eles morreram sem crer em Cristo. Eles são condenados, então eles são ressuscitados para receber o juízo final, para então finalmente o lago de fogo receber alguém. Hoje, o lago de fogo está vazio. Muitos imaginam o inferno com um monte de gente sofrendo e passando tormentos e tal, mas na realidade, esse inferno que diz aqui que é o Hades, não é isso, não é o lago de fogo. O inferno e o lago de fogo não são a mesma coisa. O Hades é esse lugar onde as pessoas que morrem vão estar, aguardando até o dia em que serão ressuscitados no final do milênio, para então ser julgados e condenados, não salvos, condenados. O que é diferente da primeira ressurreição, onde nós, crentes, os que creem em Jesus Cristo, são ressuscitados para serem transformados e estarem na presença de Deus. Porque não vai ser um trono branco diante dos que são arrebatados da igreja. A igreja, ela ressuscita para encontrar com seu noivo e para estar para sempre com ele. Não há juízo aí. Na última ressurreição, a ressurreição de condenação, é ressuscitar para ser lançado no lago de fogo. Condenado e lançado no lago de fogo. Isso que o irmão estava falando, que em Filipenses a gente vê aqui, né? 1 Tessalonicenses 4, só lembrar aqui os versículos lá, falando da ressurreição dentre os mortos. Versículo 1 Tessalonicenses 4, quando fala do dia do arrebatamento, versículo 13 em diante, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse do versículo 16 incluem os santos do Velho Testamento.
morreram em Cristo. Eles serão os santos ressuscitados que não fazem parte da igreja, mas estarão ali juntos. E daí, nesse dia aqui desse capítulo, Tessalonicenses 4, como o irmão já disse, o Hades, onde estão os salvos, a parte onde estão os salvos, ficará vazia. E lembrar também um detalhe que os mártires da grande tribulação farão parte também da primeira ressurreição. Eles serão ressuscitados também. Os que vão morrer na grande tribulação. Natural fact, the Christian is not spoken of as dead. It's spoken of as asleep in Jesus. Como um fato natural, o cristão nunca é falado como estando morto, mas dormindo. It's the body that is sleeping. É o corpo, não é a alma que está dormindo, é o corpo. But the unsaved are never spoken of in that way. Mas do incrédulo, o não salvo, nunca é falado desse jeito. They are dead in their sins. Eles estão mortos nos seus pecados. And as we noticed, they're going to be raised in their sins. E como nós ouvimos, eles vão ser ressuscitados nos seus pecados. But Scripture does not reveal what kind of a body they will have. Mas as Escrituras não nos revela qual é o tipo de corpo que eles terão. But they will have a body. Mas eles terão um corpo How to appear at the great white throne. para aparecer diante do grande trono branco. But the Christian is looked upon as asleep in Jesus. Mas o cristão é falado como dormindo em Cristo. The moment the breath leaves the body, No momento em que o sopro de vida deixa o corpo, immediately there's the consciousness of the presence of the Lord. imediatamente há a consciência da presença do Senhor. Without a body, Sem um corpo, but consciously in the enjoyment of the presence of the Lord. mas conscientemente e gozando da presença do Senhor. So, those who have passed on, Assim, aqueles que passaram dessa vida who have gone through the article of death, vão para o Ártico, gone through death. vão passar pela morte. There are many of our loved ones, our Muito- parents and so on, have passed through the article of death. Muitos nossos parentes, nossos amados, que passaram por esse processo da morte, They're waiting eles estão esperando in a brighter waiting room. numa sala brilhante. What are they waiting for? O que eles estão esperando? You say they're with the Lord, Se eles estão com o Senhor, but their salvation is not complete mas a salvação deles ainda não está completa, because they still do not have their glorified body. porque eles ainda não têm o seu corpo glorificado. So they're waiting Assim, esperam for the shout, pelo grito também, pelo brado, first resurrection. a primeira ressurreição. But the apostle, he says, I haven't already attained. E o apóstolo fala que não que eu já tenha alcançado. In fact, if you turn to Hebrews chapter 11, Se nós abrirmos em Hebreus capítulo 11, chapter 12, capítulo 12, it mentions here in this chapter ó, verse, the different things the believer is brought to in Christianity. fala nesse capítulo sobre as diferentes coisas que o cristão traz aqui And it's anticipating the future. e antecipando o futuro. But now we have been brought to these things in our souls, in our apprehension. E agora essas coisas são trazidas diante da nossa alma para a nossa apreensão. Verse 23 speaks of the spirits of just men made perfect. No versículo 23 fala dos espíritos dos justos aperfeiçoados. What does that mean? O que significa isso? I believe that refers to the Old Testament saints Eu acho que isso se refere aos
Hebreus 12, 23. Aos santos do Antigo Testamento, isso aqui. Who have passed through death, Que passaram pela morte, but they're not made perfect yet. mas não são perfeitos ainda. Why not? Por que não? Because they do not have their body. Porque eles ainda não têm seu corpo. They're still spirits Ainda são espíritos of just men. de homens justos. They're going to be made perfect Eles vão se tornar perfeitos when the Lord comes. quando o Senhor vier. In fact, if you look at chapter 11, De fato, se vocês olharem no capítulo 11, verse 40, versículo 40, Hebreus 11, 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. so what is the better thing? God having provided some better thing for us. What is that? Assim, o que são essas coisa melhor que o Senhor tem preparado para nós? O que é isso? It's the truth of the church É a verdade da igreja, that we are part of the body of Christ. que nós somos parte do corpo de Cristo. Never revealed in the Old Testament. Nunca foi revelado isso no Antigo Testamento. But then it says that they without us should not be made perfect. E aí fala que eles, sem nós, não podiam ser aperfeiçoados. What does that mean? E o que significa isso? It means that they will not receive their glorified body. They will receive their glorified body, be made perfect at the same time as we do. O que significa isso é que eles vão receber o seu corpo glorificado juntamente quando nós recebermos também, a igreja. Yes, and those that are raised at the first resurrection. E é todos aqueles, junto com todos aqueles que foram levantados da primeira ressurreição. So the Old Testament saints will receive their body, their glorified body, at the same time that we will. Assim, os santos do Antigo Testamento receberão seus corpos glorificados no mesmo momento em que nós também recebermos. Which will be at the rapture, at the Lord's. Isso será no arrebatamento, na vinda do Senhor. Mas eles não terão a posição que os crentes têm. But they won't have the same position or the same place that the church will have, right? That's right. Interessante o irmão explicar essas diferenças. Acho que isso é importante também, o irmão perguntando. Explicar essas diferenças, né? Que haverá depois, o que é. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, no céu, na presença de Deus, a igreja, judeus que morreram, fetos que foram natimortos ou fetos, também aqueles que não têm capacidade mental para entender as coisas, todos esses salvos, porém, em classes distintas diante de Deus. Não sei se algum irmão puder explicar isso melhor. Talvez eu tenha um versículo para isso aí. Efésios capítulo 3. Efésios 3, versículo conhecido nosso já, mas 14 e 15. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A versão do Darby fala de cada família, do qual cada família toma o nome. Isso inclui esses que o Mário está citando aí. Ou seja, não é toda a família com uma coisa só, mas cada família distinta. A igreja é uma família, os santos do Velho Testamento é outra, esses que morreram na sua impossibilidade, no caso das crianças, dos deficientes, não que eles são puros, né? Porque o Senhor morreu por eles também. Então eles são uma outra classe,
que pertence às famílias, tanto do céu como da terra, como diz aqui. Então, é a base, né, dessa bênção. Nós vemos que o Senhor que sustentou todas essas, justificando, né, todos esses, colocando, dando a eles, né, melhor dizendo, dando a eles uma posição perante o Pai, mas cada um representa um lugar. Então, os santos do Velho Testamento, por exemplo, não faz parte da igreja, assim como os da igreja também não faz parte dos que vão estar na grande tribulação, e sim cada um vai tomar uma posição. O irmão estava falando de esperar, tem um versículo também, interessante isso, que os santos hoje estão esperando, os que morreram, né, os que dormiram, como diz a palavra, eles estão esperando também. Esperando o quê? Estão esperando o arrebatamento. Apesar de estarem já com o Senhor, mas eles estão esperando. Tem um versículo em Apocalipse 6, que seria interessante. Talvez o irmão também tenha alguma coisa para falar sobre essas famílias, né, mas só um detalhe aqui no capítulo 6 de Apocalipse, sobre esperar, apesar de morto, né, na carne, né, deixado o corpo, nós vemos os que estarão na grande tribulação, versículo, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então é interessante que aqui nós encontramos, aqui já havia sido acontecido o arrebatamento. Então esses são os santos da grande tribulação, que são mortos, martirizados, e estão colocados nesse lugar de privilégio, falam no altar, no pé do altar eles estão. E eles têm um sentimento de espera também. Não como nós não estamos esperando vingança, nós estamos esperando o Senhor voltar para nos levar embora para a glória. Retornar os nossos corpos de uma forma gloriosa e ir embora com o Senhor. Aqui eles estão clamando, porque é caráter do Velho Testamento, no Apocalipse, né? Eles estão clamando por justiça, por vingança. Mas é interessante que eles também estão ali esperando. Então os que morrem, eles não ficam, como o irmão está citando, não ficam em estado de dormência, como não soubesse que estivesse acontecendo. Aqui nós vemos que eles também sabem a posição que eles se encontram. Mas todos eles têm o seu consolo, no caso deles aqui, apesar de eles estarem esperando por vingança, por justiça, eles são consolados para que fiquem, repousem, até que o Senhor complete o número daqueles que também seriam mortos como eles foram. E daí esses vão fazer parte, serão ressuscitados também, para fazer parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição de salvos. Uma coisa também que talvez fosse interessante colocar, que o John estava falando que aqueles que estão em Cristo não estão salvos de uma maneira completa, porque ainda aguardam a ressurreição do seu corpo. E é interessante ver que a salvação da nossa alma, ela foi completa na cruz do Calvário, né? Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, recebendo o juízo de Deus por nosso pecado, ele disse: está consumado, né? A obra de redenção consumada.
E então na cruz nós temos a salvação da nossa alma. Mas e aí? E o tempo que ainda estamos aqui nesse mundo, né? Diariamente também nós precisamos ser salvos, né? A nossa vida precisa ser salva diariamente. Existe um versículo em Romanos 5, versículo 10, Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então hoje o Senhor Jesus no céu, guardando-nos, né, enquanto estamos aqui nesse mundo andando diariamente, né, a nossa vida sendo salva pela intercessão do Senhor Jesus, no sentido de nos ajudar, nos dirigir. E ainda também há uma salvação para se completar, que é essa, quando houver a salvação do nosso corpo, né, que será quando da vinda do Senhor. Temos um corpo e esse corpo é sujeito à morte. Estamos aqui nesse momento, mas cada um de nós aqui é sujeito à morte, ou seja, esse corpo não está salvo nesse sentido. E no arrebatamento, aqueles que estiverem vivos receberão um corpo imortal, receberão a imortalidade, né? Conforme fala, para o que é mortal se revista da imortalidade. Então, esses três sentidos, né, da salvação da nossa alma, da nossa vida e do nosso corpo. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, falando dessa 1 Coríntios 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então nós vemos que aqui ele trata dos vivos e dos mortos. E ele chama, versículo 53, porque convém o que isto que é corruptível, ele está falando dos mortos, se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal, ele está falando dos vivos, se revista da imortalidade. Então o vivo, ele está relacionado nesse dia com imortalidade. E o que o morto, né, aquele que viu a corrupção, daí é tratado dele como incorruptibilidade. Então ele cita essas duas coisas. Ele não dá um nome só para os dois casos, né? O vivo, imortalidade, e o morto, incorruptibilidade. Só um detalhe só para... Ainda no mundo, como nos tempos do Senhor, a ressurreição é um enigma. Na verdade, o homem não crê que, como dizia o Senhor Jesus, né? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na verdade, o homem duvida do poder de Deus. Nós, graças a Deus, temos essa consciência de que Deus é poderoso, né, para levantar, como nós vemos nas Escrituras, tantos exemplos, tantas coisas. Deus é poderoso para achar cada pedaço do nosso corpo, seja ela dividido em
trilhões de partes. Deus é capaz de remontar todo esse corpo aí e trazer a existência de novo. E nós sabemos que todos aqueles que partiram, nós vamos voltar a ver de novo. Glória a Jesus. E nós não somos aqueles de Efésios, né, sem esperança e sem Deus no mundo. A nossa esperança está em Cristo, né? Como Ele está ressurreto, nós vamos estar também com o corpo ressurreto. E quanto a esse corpo glorificado, eu tenho um pensamento. A gente diz, como será o nosso corpo glorificado? Né? Fazendo uma comparação como Paulo faz aqui em Coríntios 15, Deus nos criou para vivermos aqui nesse mundo, nessa atmosfera. Ele nos deu os pulmões para que nós respirássemos esse ar pelos nossos narizes, deu os nossos olhos para que nós pudéssemos ver todas as coisas que foram criadas, os nossos ouvidos para que nós pudéssemos ouvir. Tudo Ele formou de uma maneira para que nós pudéssemos desfrutar disso daqui. Ele nos deu também paladar. O paladar é muito interessante, porque tudo que Ele criou tem um gosto diferente. E não só a criação, mas a criatura, né? A criação, eu falo as coisas inanimadas, as frutas, cada uma tem um sabor, e Ele criou o paladar para que nós pudéssemos provar, ter o gosto diferente de cada coisa que Ele criou. Quer dizer, se todas as frutas tivessem o mesmo gosto, né? Deus criou as frutas diferentes e o nosso paladar para poder provar essas coisas diferentes. E quando nós pensamos num corpo glorioso, as coisas que estão na glória vai precisar de um corpo que tenha todas as características de um corpo glorificado, um corpo celestial, para que nós possamos gozar dessas coisas celestiais. Vai ser, quando nós pudermos passar para lá, né, um gosto, uma aprovação, que nós podemos provar das coisas celestiais. Vai ter que ser um corpo feito para aquela circunstância lá, glorificado. Vai ter uma mente para que nós possamos entender as coisas eternas de uma vez para sempre, né? Então Deus vai dar esse novo corpo, né, para que nós possamos desfrutar de toda aquela glória, de uma forma completa. É impossível o homem nesse corpo querer gozar, né, das coisas eternas, querer sentir o gosto com esse corpo, porque ele não vai, né? Nós temos que ter um corpo novo, um corpo glorificado. It's a vision of the glory that will motivate us in our pathway. Uma visão dessa glória que vai nos motivar no nosso caminho. Like we have in our chapter here. Nós temos no nosso capítulo aqui, It's Christ as the object, the subject of the theme of the chapter. Cristo é o tema desse capítulo. And the apostle is pressing down to the goal. E o apóstolo está confirmando qual é esse alvo. The goal is before him. O alvo está diante dele. You know, there's a runner, an athlete. They put every ounce of energy into the last lap. O atleta, ele põe cada parte da sua energia, ele dedica cada partícula de energia no final, na última volta, ele coloca toda a energia. They have their eye upon the goal. Eles têm os seus olhos no alvo. And everything is toward that end. E tudo está focado naquele final, naquele alvo. Well, that's the way it was with the Apostle Paul. Esse é o modo como Paulo agia. As we mentioned yesterday, that if he had made any progress in his Christian life,
Como nós mencionamos ontem, se ele fez algum progresso na vida cristã, he was not occupied with that. ele não estava ocupado com esse progresso. But he wanted to have a better apprehension, a better understanding of Christ in the glory. Mas ele queria ter um melhor entendimento de Cristo na glória. How does it read in verse 12? I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Mas prosseguiu para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Well, he was taken possession of by Christ. Ele estava tomando posse por meio de Cristo. He belonged to the Lord, Ele pertencia ao Senhor. and he wanted to apprehend more of that portion which had been given to him. E ele queria ter um melhor entendimento dessa porção que havia sido dada a ele. So we're not in the glory yet, brethren. Assim, irmãos, nós ainda não estamos na glória. But as our brother mentioned yesterday in his address, Assim, como o nosso irmão falou ontem na sua... we have the earnest of the inheritance. Nós temos as primícias... earnest of the... what? Inheritance. As primícias da herança. We don't have the inheritance. Não temos a herança total ainda. Paul did not, he was not in the glory, Paulo ainda não estava na glória, but he was enjoying those things. mas ele estava gozando essas coisas. So we can enjoy heaven before we get there. Assim nós podemos gozar do céu antes de chegar lá mesmo. And God would have us to. E Deus quer que tenhamos esse gozo. But I believe the apostle was conscious of how far he fell short. Mas eu creio que o apóstolo estava consciente de quão pouco ele tinha alcançado ainda. I count not, verse 13, versículo 13, I count not myself to have apprehended. Versículo 13. Não julgo que haja alcançado. Ele fala. But he was reaching forth. Mas ele estava avançando para aquilo que estava diante dele. There was no doubt in his mind Não havia dúvidas em sua mente about what he would have with Christ. sobre o que ele teria com Cristo. When we use the word hope in English, maybe in Portuguese, there's always an element of doubt in it. Quando nós usamos o termo em inglês de esperança, existe sempre um toquinho de dúvida ainda. But never in the scriptures. Mas nas Escrituras isso nunca acontece. It's certainty. It's a certainty that has not yet come to pass. Nas Escrituras, esperança é a certeza de uma coisa que ainda não chegou. Não é talvez aconteça. So the believer's hope is sure and certain. Assim, a esperança do crente é certa e segura. We're sure of heaven as if we were there. Nós estamos tão certos que o céu está quanto chegaremos lá. And so the Apostle Paul did not have any doubt about entering into these wonderful things. Assim, o apóstolo Paulo não tinha nenhuma dúvida quanto ao que ele iria entrar nessas coisas. But he realized there had to be energy. Mas ele percebia que haveria uma energia, There were hindrances. havia impedimentos. We have hindrances too, brethren. Nós também temos impedimentos, irmãos. Two things we will not have in the glory. Duas coisas que não teremos na glória. One, we've been speaking of this body of humiliation. Uma é isso que nós temos falado, nosso corpo de humilhação. There are many saints who are suffering in the body, Há muitos santos que ainda sofrem em seus corpos, which hinders us from the enjoyment of our portion in Christ. que nos impede de gozar plenamente da nossa possessão em Cristo. And there's the other hateful thing that we have, the old nature. E ainda há outra coisa odiosa que temos, que é a velha natureza,
which we will never get rid of down here, que nunca vamos nos livrar dela enquanto estivermos aqui na Terra, and can very much hinder us in our progress. e que pode muito bem impedir ou atrapalhar em nosso progresso. But we must keep it in the place of death. Mas devemos mantê-la no seu lugar de morte. The apostle had the old nature, O apóstolo tinha a velha natureza, the same as we have, o mesmo que nós temos, but he kept it in the place of death. mas ele mantinha ela na posição de morte, In large measure, numa medida bem ampliada. and we are called upon to do the same. E nós somos chamados a fazer a mesma coisa. So there's two things we will not have in the glory: Então, assim, duas coisas que não teremos na glória: the old nature a velha natureza and the body of humility, e o corpo de humilhação, which he mentions here at the end of the chapter. que ele menciona aqui no final do capítulo.